Política sem polêmica. Muito mais que um podcast, um projeto de consciência crítica e cidadania. Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos voltando com o nosso podcast Política sem polêmica, após a merecida férias, né, que tivemos aí no final de 2021, né, como prometemos para vocês aí. Estamos voltando aí com o nosso podcast semanal para debatermos, analisarmos, discutirmos as principais ocorrências no mundo político aí, né, de cada semana. Essa semana, na nossa reestreia, nós vamos debater um pouquinho e vamos falar um pouquinho sobre a visita do presidente Bolsonaro na Rússia, sobre essa questão da Rússia também aí, do conflito eminente, né, com a Ucrânia, e vamos falar, né, não poderíamos deixar de falar da questão da tragédia de Petrópolis, né? Então vamos tentar fazer uma análise aí política, né, uma visão política desse episódio de Petrópolis, né? E estamos aqui com o nosso companheiro de sempre, né, o ativista aí Ivan Fernandes, meu amigo, que eu já dou aí as minhas boas-vindas. Tudo bem, Ivan? Como é que estão as coisas por aí? Boa tarde, Fábio. Tudo bem, tudo caminhando. Olhando, né, com um olhar cauteloso esse momento que nós estamos atravessando. E é isso, meu amigo. Enfim, eu acho que o momento é muito delicado. Nós vamos falar sobre isso. Quero aproveitar também para dar boa tarde aos nossos ouvintes, né, aos participantes do podcast. Enfim. E é bom, de novo, estar com você, Fábio, para trocarmos uma ideia. Enfim, estamos sempre abertos, né, a receber também críticas e elogios. Enfim, é isso aí. Manda ver. Beleza, meu amigo. E aí eu vou te dar oportunidade aí. O que você quer começar por onde? Por onde nós vamos começar? Pela tragédia de Petrópolis ou pela essa situação política aí da Rússia? Escolhe aí. Vamos falar logo da tragédia, né? Da tragédia, né? Vamos falar da tragédia, porque isso aí realmente mexeu com muita gente. E era uma tragédia anunciada, porque em 2011 aconteceu, tanto em Petrópolis como no Caleme, que é em Teresópolis, como também em Friburgo, né? Também Sim, sim. aconteceu. Então, na verdade, o que eu posso perceber é o descaso dos governantes em relação à sua população, entendeu? Ao povo. Uhum. Né? Fábio, é muito claro, e eu falo isso às vezes com você, até em off, né? E hoje eu vou estar colocando aqui, para as pessoas ouvirem também a forma que eu penso e que vejo, né, esse quadro político. Eu vejo que os políticos não se preocupam com a população, não fazem política para o povo, e sim para eles, entendeu? Porque se fizessem, com certeza teriam feito alguma coisa para evitar, né, essa tragédia que levou aí, vai levar no final, né, já temos 180 mortos confirmados e 126 desaparecidos, mais ou menos. Quer dizer, isso vai passar de 300, né, de 300 pessoas mortas. Eu acho isso um absurdo e, mais uma vez falando, pelo descaso das autoridades que nada fazem. Quando acontece, botam a cara deles, porque são caras de pau, para aparecer como se tivesse preocupado. Não tinha que ir lá aparecer, não. Tinha que ter feito para não precisar nem ir botar aquela cara de pau, né, para querer ainda tirar proveito, tirar voto, dizendo que se preocupa, que é um homem de bem, que está ali apoiando a população, né, que está muito
envolvido com o momento das pessoas, com as perdas, mas não fizeram nada para evitar. Parece que deixam acontecer para tirar proveito político e financeiro, porque assim como desviaram verba da saúde em relação à pandemia, né, os respiradores que sumiram e que foram superfaturados, enfim, e o legado que falaram que ia ficar, ninguém está vendo, né, sumiu tudo, os hospitais foram feitos, né, os leitos também, eles desfizeram, não sei o que aconteceu, que não deram sequência, e é isso aí, meu amigo. Infelizmente, é o que temos. Muito boa a tua colocação aí, Ivan. Eu vou aprofundar um pouquinho mais o que você colocou, né? Principalmente nessa questão do aproveitamento político em cima da desgraça, né? E a gente percebe realmente que quando acontece uma desgraça dessa magnitude, os atores políticos eles aparecem. Por um lado, tem um lado positivo disso, porque o político, na sua essência, ele é o representante do povo, eleito, né? Então, ele tem um papel, né, social a ser cumprido em função do mandato que ele recebeu. Perfeito? Então, dentro de uma certa legalidade, se faz sim necessário a presença do político, né, em cima dessa tragédia, até porque para avaliar toda a condição do que aconteceu, propor projetos, né, mexer na questão do orçamento, né, a parte que lhe cabe, né, que cabe ao parlamentar resolver. Mas sabemos também que, principalmente em ano de eleição, como é o ano atual, os oportunistas vão estar de plantão, né? E diga-se passagem, na tragédia de 2011 de Friburgo e de Teresópolis, meses depois surgiram denúncias de desvio de verba, até água que as pessoas tinham levada, foram desviadas, etc. E isso é realmente lamentável. E, baseado nisso, eu vou levantar uma campanha aqui no nosso podcast, no nosso canal, como uma reflexão para quem irá nos ouvir, né? Por que não se faz um projeto de lei, né? Eu acho que já passou da hora de ter um projeto de lei, dois projetos de lei, né? Primeiro é a composição de um fundo nacional para calamidades e catástrofes, né? Eu acho que isso é um projeto de lei muito interessante, né, de se pensar, dos partidos deixarem aí as divergências de lado e pensarmos de fato num fundo, né, emergencial para calamidades e catástrofes. E o segundo projeto de lei, que tão importante quanto o primeiro, é realmente eliminar da vida pública o parlamentar envolvido em corrupção, né, em desvio de verba. A lei da ficha limpa já foi aí toda remendada, né, vários políticos aí já estão podendo se recandidatar. A lei da ficha limpa, que foi uma iniciativa popular, né, de instituições fortes no país, né, OAB, CNBB, se envolveram nisso. E, enfim, e aí eles lá manobram, fizeram várias manobras e ela já está toda esdrúxula, a ficha limpa, permitindo que esses elementos se candidatem, né? Então já passou da hora, né, cara, de pensar numa lei federal para punir de fato políticos envolvidos em corrupção. Você concorda comigo? Claro, Fábio, claro que eu concordo. Na verdade, eu fico vendo, parece que o país, né, politicamente dá um passo para frente e três para trás, você está entendendo? Resolve, às vezes, as coisas num determinado momento e depois tudo é desfeito, tudo é
esquecido, não existe cobrança, não existe nada. Aquilo que foi feito num período é deixado para lá, entendeu? Então, são projetos bons que o próprio político, por vaidade, não dá sequência. Na verdade, a gente precisa de uma mudança, né, de comportamento dos nossos políticos, né, Uhum. que está ligado aos valores morais, você está entendendo? Como, por exemplo, o projeto do. Vou citar um exemplo, já está morto, não incomoda ninguém, por isso que eu vou dar o exemplo dele. Brizola, na educação, Darcy Ribeiro, né? Enfim, Uhum. os caras fizeram um projeto excelente, porque tudo passa pela educação, né? Inclusive, eu costumo dizer que a segregação ela começa na educação, tá? A segregação Perfeito. começa na educação e eles não têm interesse da educação, não têm interesse em nada, entendeu? Não, enfim, Brizola fez aí os CIEPs, está tudo jogado, tudo abandonado. E é isso, cara. O programa educacional é o pior possível. Não é? Existe uma lei que a escola pública, né, dá é o mesmo programa que é da escola particular, só que não desenvolve, não tem apoio do governo, não tem nada. Aliás, eu não sei o que os governantes vêm fazendo, porque se você está no teu carro andando na rua, as ruas estão péssimas, cheias de buraco, faltando bueiro, faltando tudo uma nojeira, uma sujeira, falta segurança, falta saúde, falta educação. Eu não sei, cara, o porquê que nós somos obrigados a pagar os nossos impostos. Porque nós não estamos tendo retorno. Sim, é Não é? verdade. Quando você paga o teu condomínio, tu vê o cara lá colher o lixo, passar o pano molhado no corredor, né? Se tem um jardim, tem um jardineiro cortando lá a grama, fazendo o que tem que fazer. Porra, tu vê o retorno. Agora, Uhum. aí, em relação ao Estado, você só paga, né? O povo porra, é tributado por demais e você não vê resultado, você não vê onde é que está indo o seu dinheiro que você contribuiu. Você não tem retorno. A pessoa enfim, tá com a saúde abalada, está com um problema sério de saúde, às vezes fica esperando 3 meses uma cirurgia, quando aquela cirurgia era para ser feita ontem, pela urgência, pela gravidade. Não, a pessoa tem que contar com a sorte. É difícil, cara. É difícil, é muito complicado. Eu concordo com o que você está colocando aí, perfeito a tua colocação. Só vou acrescentar um pouquinho mais nessa questão de Petrópolis, da tragédia de Petrópolis, né, que é o nosso primeiro tema aí, é que pouco ou quase nada se fala da raiz do problema da ocupação das encostas, né? E essa raiz do problema, ela está no fenômeno do êxodo rural, né? Que é uma coisa que estudamos aí no ensino médio, né? Na 7ª série, na 8ª série, né? O fenômeno do êxodo rural, que é o êxodo, né? A saída das pessoas do campo para a ocupação das grandes cidades, né? Quando começou o processo de fabril, né? A Revolução Industrial, etc., e o homem se mudando do campo para a cidade. Então, como não havia planejamento urbano, né, toda uma questão administrativa nas cidades, as ocupações passaram a se dar né? E aí veio as favelas, todo o problema da divisão social, né, das classes, né, não se fala mais em reforma agrária também, para incentivar a saída, né, o que seria o movimento contrário, né, o êxodo urbano, né, a saída das grandes metrópoles para desenvolver o interior, né? Não se tem política pública voltada para isso. Até porque, se você for ver o interior, as regiões mais distantes, no caso da Petrópolis, Teresópolis,
Friburgo, e até mesmo o próprio Rio de Janeiro, né? Você não tem um planejamento urbano, você não tem transporte de qualidade, de massa, para você fazer esse movimento contrário, né? O que fez a China, por exemplo. A gente não pode deixar de citar o planejamento da China. Então, ela escolheu distritos, áreas afastadas dos grandes centros urbanos para se desenvolverem, criarem polos econômicos, industriais, e colocaram o trem-bala. Então, as pessoas têm transporte de massa de qualidade, né, para o povo, e você vai desenvolvendo outras regiões em função disso, né? E você não tem isso aqui no Brasil, né? E ainda tem a questão do laudêmio, que foi um outro escândalo que surgiu nas redes sociais, né? Que 2,5% das vendas dos imóveis vão para uma única família, a família imperial, né? Da área determinada lá por eles, são as principais áreas, né, econômicas de Petrópolis. Então, quer dizer, é só problema, é só catástrofe. Agora, de tudo isso, de toda essa celeuma e essa catástrofe toda, eu tiro alguma coisa de positivo disso, né? Além do negativo, né, que foi a própria ineficiência do Estado de dar uma resposta rápida, né? Até porque a cidade de Petrópolis é pequena, né? O quartel de bombeiros lá é um quartel pequeno, então outros municípios tiveram que socorrer a cidade, né? Agora, o grande número de voluntários, né? Essa solidariedade, isso aí é um grande ponto positivo para a gente refletir, porque em tempos de neoliberalismo, que as pessoas cada vez mais valorizam, né, a questão do egoísmo humano, né, do pensar só em si, parece que vem um sinal, né, um sinal divino mostrando que não é bem assim, né, que precisamos pensar no coletivo, que precisamos ser solidários, que não podemos perder, né, esse tipo de ação entre os homens, entendeu? Não, é verdade, Fábio, é verdade. O povo, na verdade, se ajuda, né? Aliás, tudo parte do povo. Eu achei até muito interessante o governador falar que o Estado, né? Não, porque o Estado vai fazer, o Estado vai acontecer. Sim, é verdade, quem faz é o povo, porque o dinheiro é nosso, é com nossos impostos que eles fazem tudo. Ainda pede para que o povo contribua quando aconteça isso, o povo está sempre fazendo, né? O povo está sempre ajudando os menos favorecidos. Essa é que é a grande verdade. Agora, a política que está sendo feita e mantida há décadas é que está errado, pô. Está errado. Ninguém aguenta mais viver essa ditadura econômica. O salário mínimo é uma vergonha. Sim, O sim. salário mínimo é uma vergonha, ninguém discute isso, cara. É claro que aquele Sim. que está lá no interior, que vive uma vida miserável, olha para a cidade grande e fala: não, eu vou buscar sorte lá. Porque o não ele já tem. Ele já vive uma situação, não é, de pobreza, de extrema pobreza, então para ele não vai mudar viver a pobreza, né? Essa vida que ele leva lá, né? Se ele vier levar aqui, para ele não vai fazer diferença, porque ele já Sim, vivia aquilo lá. Ah, eu vou para o Rio de Janeiro, vou aventurar, vou, mas vai aventurar o quê? Para ver se eu consigo ter uma vida melhor, porque piorar não pode. sim, sim. Verdade. Essa Verdade. que é a verdade, cara. E é isso que nós estamos enfrentando. É esse quadro de. Fábio, olha o nível das nossas lideranças. Muito baixo, né? Muito baixo. Muito Olha o baixo. nível. Os não sabem nem se expressar. Tem uns que têm É, dificuldade de soletrar. Isso é uma vergonha, porra. é Principalmente verdade. cargos da majoritária, né? Que são prefeitos, governadores e outras coisas mais. É vergonhoso isso, cara. A pessoa não saber falar.
Pois é. Tem que fazer um cursinho de oratória, né? Parece uma agulha, né, naquele tempo da vitrola, né, que tinha aquelas agulhas que ficavam. O cara não ele engasga e não sai daquilo ali. E gagueja Sim. e não sai nada. Temos muito a melhorar o nível dos nossos representantes O políticos, né? nível está Muito. muito baixo. E outra coisa, eles chegam no poder que você nem sabe como, porque você nem conhece. Você nem conhece. Se ele não fosse agora, vou dar um exemplo, o atual governador, se ele não fosse vice do Witzel, ele disputando uma eleição, ele chegaria ao governo do Estado? Sim, Ninguém sim, com falar, certeza. Não chegaria, não. Não, ninguém chegaria, nunca não. ouviu falar. Então, são coisas, ô Fábio, que você vê que é muito complicado, é muito difícil, entendeu? Outra coisa, existe uma manipulação muito grande para manter esse grupo aí no poder. Esse grupo ele é fechado, não entra ninguém, ninguém consegue entrar, é só eles. Você vê que são sempre os mesmos. Uhum. Tu vai esperar o quê? Vamos ver, vamos acompanhar as eleições desse ano aí para ver se teremos renovações aí, né? Torço que sim, temos que renovar, temos que ter Houve, renovação. houve renovação à época do PT, houve uma renovação grande. O que mudou? Continua tudo a mesma coisa. Eu acho que a época que mais se renovou, não na política foi na época do PT, com o Lula. É mentira ou é verdade? Não, sim, mudou muito, os parlamentares mudou muito. E o que Mas o país. agora a gente tivemos um movimento contrário, né? Nessas últimas eleições aí municipais, o PT perdeu muitas cadeiras, né? Já até falamos isso em podcasts passados aí. E o Centrão ganhou muita força, né? Ganhou muita força. E agora o partido União Brasil, que foi a fusão do DEM com o PSL, eles ganharam aí a maior bancada e a maior fatia do financiamento eleitoral, né? Então vai ser complicado. E a gente não pode esquecer que dinheiro na eleição faz um grande diferencial, né? O povo é que tem que Você se instruir para não se vender por voto aí barato, né? Que não você vale me, a pena. você me fez uma pergunta, né, do nosso podcast. Você falou, Ivan, o que você acha? Tem que acabar com os políticos, né, que são, na verdade, enfim, né, corruptos e tudo mais. Mas, cara, se você for ver bem, em Brasília, o Congresso, ele só anda se ganha alguma coisa. Sim. Ele só O anda. jogo, Então fecha aquilo lá, acaba com a política, porra. Acaba com o Congresso, fecha aquilo lá, porque só anda se tiver negociação e benefício para eles. Nada acontece se eles não levarem uma vantagem. Por isso, Centrão. E quem era contra, hoje já está negociando. Isso é o quê? Isso não é corrupção? quando você tem uma negociação justa em cima do orçamento que cada parlamentar tem, né, de direito da sua cota, né, do orçamento para projetos e tudo, quando é algo previsto, né, dentro da legalidade, não tem nada de errado, né? O problema é quando você esquece o coletivo, que você é um representante eleito que representa um coletivo, um programa partidário, pelo menos deveria ser assim, né? E você vai de acordo com interesses particulares, balizados por quem financiou a sua campanha eleitoral, né, com interesses. O que acontece? Desde que é exatamente disso que eu estou falando. Não dá para a gente fugir mais e tampar o sol com a peneira. E o culpado é o povo que vem e não faz nada. O povo fica assistindo de camarote.
Todo mundo vê isso aí. Ah, ganharam não sei quanto para votar com o presidente, vamos dizer. Ganharam não sei quanto para votar com o líder do Congresso. Ganharam. E todo mundo sabe que funciona assim. Todo mundo sabe. Meu irmão, tinha que ser todo mundo preso. Meu amigo, é isso aí, é isso aí. Bom, inclusive, só para finalizar essa questão de Petrópolis, E outra foi coisa, postado. deixa eu só complementar aqui outra coisa. São hipócritas, são esses caras que são os canalhas, que querem vir cobrar, que botam o dedo, que apontam, que são acusadores, entendeu? Mas acusam para se esconder, que são bandidos, são venais. Ô, Fábio, isso aqui, para concluir, explodiu. Isso aqui explodiu. Está difícil de consertar. Eu acho que é malhar em ferro frio. Mas, ao invés de malhar em ferro frio, vamos malhar no política sem polêmica. Entendeu? Entendi. Vamos Então, malhar no política sem polêmica. Só para finalizar essa questão de Petrópolis, nós postamos lá na nossa página no Instagram um vídeo que está circulando nas redes de alguns médicos voluntários que estão lá em Petrópolis, estavam, né? Eles estavam se retirando lá por causa de questões políticas lá, que envolvia lá o prefeito e tal, e aí o pessoal não gostou muito, né, das novas diretrizes que foram dadas políticas lá e saíram, deixaram de ser voluntários, alguns médicos inclusive, e fizeram um vídeo e divulgaram nas redes aí. Eu postei lá e marquei lá a prefeitura e a Câmara. Não, beleza. Ô, Fábio, acho que a gente tinha que mudar o nome do prefeito. Rubens Bom Tempo. De bom tempo não tem nada, é Rubem Mau Tempo. Boa. Boa. É isso aí. Entendeu? É isso aí, meu amigo. Aproveito, apesar, né, da gente, enfim, aproveito para me solidarizar com as pessoas, né, que perderam os seus entes queridos, que perderam as suas casas, que perderam tudo. Fica uma sugestão também, já que o Estado é um só, existe aí empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, por que não aloja essas pessoas? Por que não pergunta quem realmente gostaria de deixar, né? Porque às vezes a pessoa não quer sair da sua cidade para começar a vida em outra. Mas como a pessoa também às vezes já zerou, não tem muito o que fazer ali, porque perdeu tudo, a pessoa às vezes está até disposta a sair. Por que não chama essas pessoas e não colocam? Eles não pensam. Qual é o problema? Eu não entendo isso, cara. Fica aí uma sugestão também, né, para o prefeito de Mau Tempo, entendeu? Para ele conversar com o governador, seja lá com quem for, pô. Beleza. Tá aí mais uma sugestão do nosso podcast aí para essa questão de Petrópolis. Bom, vamos então para a nossa segunda pauta de hoje aí, do nosso retorno, que é a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia e essa questão central da polêmica da Rússia com a Ucrânia, né? Então, o presidente Bolsonaro foi à Rússia, né, fazer uma visita lá. Dizem que foi a convite do Putin, eu tenho lá minhas dúvidas, né? Mas, enfim, foi feita a visita, né? Mas vamos lá, vamos pontuar. Né? Se foi de repente, um convite do Putin, de qualquer maneira ele aceitou. Sim. Então, vamos deixar bem claro isso. Continua, por favor. Bom, então, alguns pontos que nós precisamos aí levantar como estratégia política aí do Bolsonaro, né? Primeiro, estamos em ano de eleição, né? Esse é o primeiro ponto. O primeiro-ministro de Israel
né, o Benjamin Netanyahu, quando ele veio aqui ao Brasil também, ele estava em época eleitoral lá, né, que foi na questão de Brumadinho, né, que a questão da Vale lá, enfim, que era administrada, né, por um presidente ligado a Israel, né? Enfim, ele veio aqui, fez o papel político dele e depois voltou, né? E aí outra tragédia como teve essa agora de Petrópolis, a gente não viu nenhuma ajuda aí internacional aí para poder aparecer aí na foto, né? Então, ano eleitoral. Outro ponto que me chama a atenção também é a questão dos BRICS, né? Que é uma relação que vem do governo do PT, que é a criação desse grande fundo, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? E o BRICS, me parece que estava um pouco aí parado, né, na gestão do Bolsonaro. Então, com certeza, essa pauta deve ter sido tocada pela parte do Putin, né? Há um outro grupo dizendo aí também, mas pode ser boato, né? Mas a gente tem que falar, cabe a gente falar, que também Putin poderia ter aí algum dossiê secreto, né? Que poderia ser usado contra o presidente Bolsonaro nessas eleições. Enfim, e tem a questão principal no meu entendimento, que é a questão aí dos hackers russos e a fraude eleitoral, a invasão das urnas eletrônicas e o aplicativo Telegram, né? Porque o nosso querido ministro Barroso, ele encaminhou uma carta para o Telegram, que tem a sua sede lá nos Emirados Árabes, né? O Pablo Durov, que é o presidente do Telegram, que é russo, né? Ele saiu da Rússia por isso, porque ele não queria dar o controle do Telegram para o governo russo, porque ele é da mesma linha de pensamento do Julian Assange, que é ter a internet como um território livre, né, e não ser usada para esse tipo de fim, de espionagens, etc. Né? E o Julian Assange, nós estamos vendo aí o que ele está sofrendo, né? Na Inglaterra, na questão da sua extradição para os Estados Unidos para responder um crime, né, contra a pátria lá em função de tudo que ele divulgou, né, das informações que ele divulgou, inclusive da questão do golpe de 2016 aqui no Brasil, que foi alertado tanto por ele quanto pelo próprio Putin, né? Enfim, então o Telegram, a carta voltou. O Barroso mandou 3 tentativas e voltou. Então, o Telegram continua no ar sem problema, né? Agora, houve esse bafafá do boato aí na época da eleição do Trump, que o Putin tinha interferido na eleição americana e talvez o Bolsonaro estaria usando do mesmo artifício, né, para poder complicar mais aí esse cenário eleitoral, em função de que ele retomou o discurso, né, de que as urnas não são garantidas e que o Exército foi convidado e não foi, né, o próprio general que iria aceitar o cargo, né, de diretor executivo no TSE durante as eleições já disse que não vai aceitar, né, já pediu para sair fora, então vai se pensar numa outra pessoa. E então aí o Exército tirou o time dele de campo. Vamos ver se vai entrar um outro general ou não, isso está em aberto ainda, né? Mas o fato é que o Bolsonaro conseguiu reacender de novo essa polêmica de não confiar no resultado eleitoral, alegando inclusive para a possibilidade de fraude humana, né? E isso, de certa forma, está desconcertando aí o TSE, o que levou o próprio Fachin, né, o ministro Edson Fachin, a falar o discurso dele de que poderíamos sofrer aí um ataque russo em cima das nossas eleições. Então, quer dizer, você vê que ficou estamos numa guerra de narrativa,
Porque o TSE, há um tempo atrás, disse que o sistema era perfeito, seguro, e aí a saída do Bolsonaro lá para visitar o Putin gerou esse tipo de discurso dizendo que poderemos ter problema nas eleições. Aí olha só o clima que se criou, entendeu, meu amigo? O que é que você acha? Eu acho que a contradição é muito grande, né? E começa em, por exemplo, eu ter uma opinião contrária a um regime e daqui a pouco eu tô lá, né? Eu acho isso até um pouquinho de falta de vergonha, entendeu? Eu falar mal de um regime, mas fazer parte, sentar, né? Me colocar. Como também vejo que a questão da fraude, eles falam, mas ninguém tem a certeza de nada. Não é? A única certeza quem tem é aquele que já foi fraudado e conhece que a fraude existe. Esse eu sei que tem certeza que fala com convicção. E como também acho que os partidos sabem, sim, e têm conhecimento da fraude do que acontece. Eu acredito, Fábio, que isso se dê pelas pessoas que estão manuseando, né, a urna, as eletrônicas, na verdade, aqueles que recebem dentro do TRE Central as informações das zonais e na hora de totalizar é desviado. Eu também Uhum, não entendi por que o ministro Fachin falou que, de repente, podem sofrer, porque a fraude, ao meu ver, ela já existe. E nós não temos nenhum funcionário russo dentro do TRE. Se ela não é ligada à internet, então não tem que ter medo de hack, certo? uhum. O que tem que se ter são das pessoas que estão manuseando e vêm manuseando há anos, porque é uma forma, assim, de manter esse grupo que está aí. Quem está Uhum. mamando nessa teta não quer sair porque a teta é boa, é a única teta que está dando leite. É a única teta que está dando leite é a política. Quem está fora sabe o sacrifício que está fazendo para sobreviver. É verdade. Agora, em relação à ida do presidente, eu, no lugar dele, sinceramente, eu ficaria envergonhado. Porque fala mal do comunismo, não é fala mal, que nem falou e vem falando do comunismo, mas nós temos parceria com a China, dependemos dele. Porra, Uhum. então calado, meu filho, não fala nada. Não fala nada. Sim, verdade, verdade. Botando o dedinho acusador, não, porque a China, porque a Rússia, o comunismo, comunista, vão dizer que nós somos comunistas também. E, na verdade, eu não sou. Eu não sou. Né? Eu sou pelo certo, eu sou pelo que é bom, eu sou pelo que dá fruto. Eu não tenho rótulo. Assim como não gosto de rotular as pessoas. Agora, o cara hoje se discute muito, né, a questão do racismo, de homofobia. Agora, e a pessoa não pode, de repente, gostar, não é, e achar que o comunismo é melhor para se viver? É verdade. Você falou também, né, e é uma coisa que eu observo, e vou chamar aqui a atenção, na liberdade de expressão. A Hum. liberdade de expressão hoje é zero. Você não pode mais falar o que você pensa, que nem esse rapaz que está sendo aí, vai responder porque colocou e, enfim, né, e mostrou ou se é verdade ou mentira. Provem que é mentira dele, que as Tá falando informações. do Julian Assange, né? Isso, prova que é mentira, porra. Não gosto dele, não sou simpático, aquele Daniel também, que falou, pô, o cara é bandido, não.
mas porque ele tem um pensamento dele, a forma de pensar, ele vai preso? E a tua O que... liberdade de expressão? Só quem tem liberdade é a imprensa? Só quem tem É, liberdade, não é? Na uhum. verdade, é quem está credenciado por eles. Quem não tem Ivan, credencial não pode falar porque pode ser preso. eu estou entendendo o que você está colocando, mas isso aí é um outro assunto polêmico também, né? Porque a liberdade de expressão ela é uma garantia constitucional. Então, isso não se discute. O que se discute hoje é o exagero, né, de você extrapolar a sua liberdade de expressão ao ponto de você achar normal, por exemplo, qualquer tipo de ameaças, entendeu? É isso, é isso que se debate nessa questão, né? É o exagero. Você pode discordar de mim, eu posso discordar de você. No campo das ideias, o debate é válido. O problema é quando você invade a questão pessoal e você passa a sair do campo das ideias e atingir a integridade da pessoa, física, moral, entendeu? Isso é que é o que está em questão aí, entendeu? Sim, alguns, nem todos, chegam a esse ponto. E tem pessoas também que não chegaram e que vão responder, que respondem e que são perseguidos, entendeu? Enfim, eu tenho a minha história e sei como funciona isso, entendeu? E é por aí, Fábio. A minha visão é essa. Eu acho que, com respeito, sim, eu posso divergir, eu tenho o direito de ter uma opinião contrária, sim. Não sou obrigado a aceitar, o que eu tenho é que respeitar. Posso debater, podemos, não é, discutir aquele assunto, desde que haja respeito. E ponto final. Ninguém é obrigado a aceitar nada. Ninguém é obrigado a aceitar nada. E aqui não, aqui o povo, hoje, na verdade, tem que se calar, porque senão pode, não é, você ser processado. Por exemplo, essa questão mesmo da fraude. Eu acho que isso é uma coisa, cara, que deveria ir até as últimas consequências. Uhum. Eu acho que isso tem que ser discutido, sim, e tem que ver se realmente existe, não tem que ficar nenhuma dúvida em relação se existe fraude eleitoral ou não, porque isso é muito sério. Sim, sim, com certeza, concordo. Mas não, aqui se bota uma pedra em cima e acabou. Ah, não, bota, porque aí começa a vir as ameaças, aí começa a dizer que vai prender, aí começa isso, começa aquilo. Vamos parar com isso. Quantas dúvidas nós temos nesse país? A ditadura. Mataram, e até hoje estão sentados em cima. Ninguém Verdade. sabe nada. Um caso É, mais recente aí, tem o prefeito Celso Daniel, tem o caso da Marielle. A gente está sim, sempre sim. na dúvida. Cadê os mandantes do crime da Marielle? Cadê? Porra, é isso que o povo já está de saco cheio. É isso que o povo não suporta mais. Nunca chegamos ao final, nunca sabemos a verdade. Estamos sempre empurrados com a barriga. É isso Não que eu dá, vejo. não dá, né? É isso que eu Beleza. vejo. É assim que a banda toca, entendeu? E é isso aí. Essa é a minha opinião, meu amigo. Muito boa a sua opinião. Esse é o nosso propósito. Nosso espaço é para isso, é para a gente falar o que pensamos, debater o que pensamos, mesmo concordando ou divergindo, né? Só para concluir essa questão da Rússia e da Ucrânia, né?
da saída do presidente lá, também a Rússia tem os seus interesses comerciais, né? Diga-se passagem. A Rússia, ela comanda aí economicamente aí no campo de gás, de petróleo, de carvão. Outra coisa que a economia da Rússia também é fortíssima é diamante, produção de diamante, né, que serve aí para corte, perfuração na área de construção civil, né, aquele tatuzão que é usado para fazer metrô, né, aquela máquina tem diamantes poderosíssimos ali para poder fazer o buraco que eles fazem no meio de rocha e tudo. O paládio também é uma produção russa, né, que eles produzem muito lá a nível de uso militar, catalisador. O níquel também é forte na Rússia, né, também usado para indústria aeroespacial, uso militar, enfim. E esses itens também podem ter feito parte, né, da pauta do presidente Bolsonaro com o Vladimir Putin, né? E o Brasil, por sua vez, também tem os seus interesses comerciais, porque a Rússia compra a soja brasileira, carne brasileira, café, ferro e um item que eu achei muito curioso, né, na economia da Rússia com o Brasil é amendoim, né? Os russos compram muito amendoim brasileiro, né? Então, dentro do espectro das relações internacionais, não tem nada de errado, né? A visita de um chefe de Estado, um chefe de governo aos países. O Lula também fez muito bem isso. Diga-se passagem, né? O Celso Amorim foi um grande representante das relações internacionais aí no governo Lula, né? O Brasil estava muito bem, né? Agora, tem essa questão aí da Ucrânia, né, com os Estados Unidos, que no tabuleiro geopolítico o Putin mexeu as pedras, né? Mexeu as pedras e ele reconheceu aí a independência de duas regiões rebeldes separatistas lá no leste europeu, né, dentro do território ucraniano, que é a região de Donetsk e Luhansk, né? Então, essas duas regiões foram reconhecidas pelo Putin como independentes da Ucrânia. E isso é uma mexida estratégica muito interessante da parte do Putin, né? Vamos ver qual será a reação do Biden com relação a isso, né, a saída da OTAN. Agora, da OTAN, no caso, para a Ucrânia, né? Agora, fica claro que o Putin, ele realmente não quer essa integração da Ucrânia à OTAN, né? O território da Ucrânia para a Rússia, ele tem uma simbologia muito forte em questões da guerra, da Segunda Guerra, né? Por ali passou Napoleão, né? Por ali também houve aí a guerra contra o nazismo. Então isso tem uma questão histórica muito forte, né? Junto com a Rússia na época da antiga União Soviética, né? E esse é o quadro, cara. Esse é o quadro que nós temos aí. E algumas pessoas também levantam aí até questões religiosas, né, em função dessa questão da Rússia aí, né, que é a questão da conversão da Rússia ao Sagrado Imaculado Coração de Maria, que foi prometido aí pelas profecias de Fátima, né? E até nesse tema aí tem divergências, né? Andei pesquisando um pouco sobre isso também. E, enfim, João Paulo II, em 25 de março de 84, ele fez a consagração, né, para a Rússia, e a própria irmã Lúcia, né, que viu a aparição de Fátima, ela confirmou essa consagração. E sucedeu-se, após esse ato aí, a queda do Muro de Berlim e o fim da própria União Soviética, né? Mas, para outro grupo, isso não se consolidou, porque o chefe da Igreja Russa continua sendo
aliado do Kremlin lá e não está sujeito a Roma, né? Ao Papa em Roma. Então, é uma outra polêmica também que envolve aí essa questão da Rússia aí, que também está pouco abordada aí na mídia, pelo que eu andei vendo aí. Você tem alguma coisa para falar, meu amigo, sobre essa questão do Putin, hein? Não, não tenho não. Vamos aguardar para ver o desfecho. Você já colocou o que tinha que colocar, para que eu não seja repetitivo. Mas vamos aguardar. Aliás, bem colocadas, as suas observações foram bem colocadas. E é isso aí, meu amigo. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Que nem você falou, já mexeram no tabuleiro de xadrez, as peças já foram mexidas. Então, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Né? Espero que a ida do presidente nos traga, obviamente, bons frutos, né, para o país, que ele tenha feito, enfim, um bom acordo comercial, né, com a Rússia. É o que eu posso esperar, para ver se o Brasil sai dessa crise que nós estamos enfrentando, entendeu? Essa é que é a grande verdade. E vamos pensar positivo, é o que eu posso dizer. Em relação ao que eu falei do presidente da República, né, das opiniões contrárias, isso aí eu mantenho e acho que fica muito feio a pessoa criticar, não é a mesma coisa meter o mal em você e depois estar contigo rindo, brincando, como se nada tivesse acontecido. E as pessoas que viram falar mal de você também estão vendo, né, eu brincando contigo, te bajulando e etc. e tal, e é isso aí. Eu acho que não fica bem, entendeu? Mas cada um tem o seu jeito de ser. É verdade. E é isso aí, Então tá bom, meu amigo. Ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez essa sua parceria na nossa abordagem aí no nosso podcast. Um forte abraço para você, um forte abraço a todos que estão ouvindo e que ouvirão o nosso podcast. E peço aí que compartilhem o nosso podcast, nos sigam nas redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, né? E em breve estaremos em outras plataformas aí. E o nosso objetivo é esse: é um debate político saudável, né? Sem acariciar nem lado A nem lado B, e bater naquilo que é o justo, aquilo que é o certo em pró da coletividade. Esse é o papel do Política Sem Polêmica, além de um papel educacional, né? De trazer informação e educação para todos os nossos ouvintes, colegas e parceiros. Ok? É por aí, é por aí. Eu acho que você foi muito feliz nessa sua colocação, que nós não temos lado. É exatamente isso. Nós não temos lado. O nosso lado é o bem comum. É isso aí. Então, valeu, Fabinho. Me despeço também, deixando um abraço para aqueles que estão ouvindo e aqueles que ouvirão, como você bem colocou. E até o próximo podcast. Fique É bem. isso aí. Estamos juntos, companheiro. Valeu, gente. Um abraço, obrigado pela audiência e até o próximo. Tchau. Tchau.